Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida nesta manhã de sexta-feira, dia 14 de novembro do ano 2025. Agradecemos ao Senhor pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia e por Ele nos permitir de nós estarmos aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook. No dia de ontem e quarta-feira não estivemos, pois estávamos viajando. Porém, hoje sim, estamos para concluir aquilo que começamos na terça-feira. Na terça-feira, nós começamos a falar sobre Deuteronômio, capítulo número 7, versículo número 1, onde a palavra de Deus fala, é o Senhor falando a Moisés, ao povo de Israel, alertando sobre as nações que tinha em Canaã, na terra prometida, e que a promessa dele era expulsá-las, pois elas seriam mais fortes que o próprio povo de Deus. E o que tem que ver essas nações com nós? E nós terminamos ali nos cananeus. Mas vamos ler, primeiro de tudo, Deuteronômio, capítulo 7, verso número 8, onde a palavra de Deus, ela vai nos falar da seguinte maneira. Vejamos. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. O Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás, e não farás com elas aliança, e nem terás piedade delas. O que tem que ver conosco tudo isso? Cada uma dessas nações, ela representa algo em nossas vidas, em nossa vida espiritual. Pois a vida do cristão é uma vida de renúncia. Permanentemente estamos renunciando ao pecado, à tentação e resistindo ao diabo. Uma vida de renúncia e também uma vida de guerra, de batalha no mundo espiritual, para nós poder vencer o inimigo e poder nós erguer e continuar esta caminhada rumo ao céu. Caminhada esta que cada vez se aproxima mais ao final. Hoje estamos vivendo, podemos dizer abertamente e claramente, estamos vivendo os últimos tempos da história da graça de Deus. A graça de Deus está prestes a acabar. No abrir e no fechar de olhos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aparecerá nas nuvens e a Igreja de Cristo será arrebatada para encontrar-se com Ele nas nuvens. Isto está para acontecer no momento a outro.
Isto vai ser algo rápido, algo extremadamente rápido. A palavra de Deus diz que vai ser num abrir e num fechar de olhos. Porém, enquanto estamos aqui nesta terra e neste corpo carnal, nós devemos de alimentar o nosso espírito para que possamos nos fortalecer e estar em comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, tem algumas coisas nas nossas vidas que nós devemos de renunciar. Tem algumas coisas nas nossas vidas que nós devemos de deixar elas de lado. E como se torna algo difícil muitas vezes renunciar a algumas coisas. A palavra de Deus fala da nação dos fariseus, que é onde nós paramos terça-feira. Em realidade, paramos nos cananeus. E hoje recomeçamos nos fariseus. Se você que deseja assistir mais, saber mais sobre estas nações, você pode assistir nosso vídeo que foi feito terça-feira, e você ali vai encontrar a primeira parte deste vídeo. Ali o título desse vídeo é "Não deixe de assistir este vídeo", exatamente é isso que diz. E ali estamos falando dos heteus, dos girgazeus, dos amorreus e dos cananeus. Estamos falando destas primeiras 4 nações. Agora, hoje, vamos continuar e vamos falar sobre os fariseus. Os fariseus eram uma nação que eles se preocupavam por conservar as tradições. Veja bem, eles se preocupavam por conservarem as tradições. Isto é o espírito de religiosidade, é aquele eu sou assim, eu não vou mudar. Tem que ver isso com a minha vida de cristão. Primeiro de tudo, nós não somos religiosos. Nós somos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Devemos de eliminar da nossa vida todo sobrepeso, toda sobrecarga que possa impedir a nossa caminhada, de nós poder correr, caminhar para poder alcançar a meta, que é a nossa salvação. Todos os dias nós encontramos, sim, com dificuldades, nós encontramos, sim, com problemas, nós encontramos com lutas, nós encontramos, por que não dizer, com pessoas que são religiosas. E essas pessoas religiosas são aquelas que sempre estão argumentando, sempre estão, poderíamos dizer, te julgando, chamando atenção, aparentando algo que na realidade não são. Posso ir à igreja toda a semana com a Bíblia debaixo do braço, mas não ser convertido ao Senhor, e sim ser simplesmente um ser religioso. E a religião, ela não vai nos dar a salvação. A religião não salva ninguém. O mundo diz que todas as religiões levam a Deus. Eu tenho as minhas dúvidas a respeito disto, pois o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, verso número 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso disse o Senhor Jesus. Agora, eu pergunto nesta manhã, existe algum outro homem na história da humanidade que tenha feito tamanha afirmação? Claro que não. Agora, dizia que a vida cristã é uma vida de renúncia. Devemos de renunciar ao pecado. Renunciar tudo aquilo que vai nos afastar de Deus. Existem tradições no mundo, foram criadas, que foram inventadas por homens perversos, as quais nós as seguimos religiosamente durante todo o ano. Ou pessoas seguem religiosamente essas atividades durante todo o ano, porque já são tradição. Já sabemos o que vai acontecer. Já perto está o Natal. É uma tradição da humanidade. Relembrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu creio que o mais importante é lembrar do dia do nosso novo nascimento. O dia que tivemos a nossa mente renovada, transformada e que nós convertemos ao Senhor. Logo veio o primeiro de ano. E logo vem todas as demais atividades que são tradições. Algumas a igreja pratica, outras não. Por exemplo, temos uma Páscoa profana que foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana e nós comemoramos essa Páscoa porque relembramos o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto se torna tradição. Tradição, por exemplo, de não comer carne uma sexta-feira santa, que é chamada. E por aí vai indo. Tem as tradições. Logo tem aquele conformismo de que eu sou assim, porque meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô foi assim. Porém, o Senhor nos chama a uma mudança radical na nossa vida. Deixando as coisas velhas, deixando o passado de lado, tendo a renovação da nossa mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, deixemos de lado o espírito dos fariseus. Logo, nós vamos encontrar um espírito de engano que vem através da nação dos heveus. Eram enganadores, mentirosos. E como isto hoje está prevalecendo no mundo. As pessoas estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas. Isto em todo lugar e em toda parte. Pareceria ser que a verdade prevalece com alguns que acreditam serem poderosos e que têm um poder de influência, que têm um poder de manipulação sobre as pessoas. Jaime, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Não sei de onde está nos assistindo, mas seja bem-vindo e que Deus abençoe sua vida.
Estamos sendo enganados permanentemente. Porém, o mais triste, o mais lamentável, é que pessoas que caem na armadilha dos heveus, que caem na armadilha dos enganadores, que entram nessa rede de conspirações, de mentiras, de engano, defendem aqueles que os enganaram e que ainda os estão enganando. Isso acontece. E acontece muito. Acontece dentro da igreja? Acontece. Tem enganadores dentro da igreja? Tem. Tem enganadores? Tem. Claro que sim. Senão o próprio Senhor Jesus não teria nos alertado que nos postreiros tempos se levantariam falsos profetas. O apóstolo Paulo não teria alertado a Timóteo sobre homens corruptos, enganadores, amantes de si mesmo. Então, estão aí. Esse é um espírito maligno, um espírito que traz prejuízo para as nossas vidas. Devemos de eliminar do nosso próprio ser toda sorte de espírito de engano, que nós não venhamos a transformar-nos em enganadores, que venhamos sim permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo, para poder então levar a outros também ao conhecimento da verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou assim e não vou mudar mais. Se conforma com as tradições, se conforma com a sua religiosidade, e ali está um ser religioso, mas que não tem a certeza absoluta da salvação. Não sabe se vai ser salvo ou não. Não tem essa perspectiva de vida cristã. Não tem uma perspectiva de poder agradar ao Senhor. Em realidade, não tem perspectiva nenhuma. Somente congrega religiosamente porque tomou isso como um costume, mas não como a necessidade de alimentar o seu espírito para fortalecer-se no Senhor. Logo temos aquele espírito de resistência à palavra de Deus. Esse é o espírito dos jebuseus. Um povo de pisada forte. Um povo que resiste à palavra de Deus. Assim como os amorreus, que se levantam contra toda sorte de liderança. Os amorreus eram um povo que morava nas alturas. Os jebuseus são conhecidos como o povo de pisada forte, que resiste à palavra. Então, aquela rebelião contra a liderança que é produzida por o espírito dos amorreus e a resistência à palavra que é produzida pelo espírito dos jebuseus, os dois combinados numa só pessoa, imagine o estrago que ela pode fazer numa congregação. O ser humano tem dificuldades para poder obedecer.
para poder ouvir. A palavra de Deus, ela nos alerta no livro de Provérbios que nós tenhamos aberto nossos ouvidos, em outras palavras, e fechada a nossa boca. Como o mundo seria melhor, como nossa vida seria melhor, se nós fizéssemos isto. Que estivéssemos dispostos a ouvir mais e a falar menos. Resistência à palavra de Deus. Sempre está contendendo, sempre está se justificando, sempre está buscando um argumento. Ah, mas isso foi escrito para o povo de Israel. Ah, isso foi escrito para Timóteo. Ah, isso foi Paulo falando para os coríntios. E vamos buscando argumentos, pretextos para resistir à palavra do Senhor. Para resistir à palavra do Senhor. Agora, a palavra de Deus, ela não está presente para nós nestes dias, para que nós venhamos debatê-la ou querer corrigi-la, está para que nós venhamos obedecê-la. É para obedecer a palavra do Senhor. Pois ela é útil para nós ensinar, para nós instruir em justiça, para nós disciplinar, para nós corrigir. A palavra de Deus é útil para nós poder caminhar pelo caminho reto. A palavra de Deus é a luz neste mundo que está em trevas. O mundo que está no meio da escuridão, nós encontramos ali a palavra do Deus Altíssimo, a qual vai nos guiar, vai nos iluminar o nosso caminho. Agora, quando resistimos à palavra de Deus, nós estamos em trevas. Estamos sendo enganados. Estamos sendo rebeldes. Estamos nas regiões baixas, como os cananeus, com aquele espírito de fofoca e de baixarias. Não se vê uma mudança nas nossas vidas, porque simplesmente resistimos à palavra de Deus. E buscamos argumento na própria palavra do Senhor para poder rebater. E assim vamos indo, de mal a pior. Essas 7 nações que o Senhor colocou aqui, que estavam ali em Canaã, e que o Senhor falou que deveriam ser destruídas, aniquiladas, devem ser destruídas e aniquiladas também nas nossas vidas. Imoralidade, rebelião, tradições, religiosidade, resistência à palavra do Senhor, enfim, fofocas, tantas coisas que devem serem mudadas nas nossas vidas. A palavra de Deus fala, Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, a roda dos escarnecedores hoje está dentro da própria igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ainda não aniquilaram, não mataram, não eliminaram estas 7 nações.
ainda estão prisioneiros, ainda estão sendo escravos de Satanás. Sim. Mas e como? Se eu estou dentro de uma igreja? Mas e como se eu leio uma Bíblia? Porque ainda eu não nasci de novo. Ainda a minha mente não foi renovada. Ainda eu venho carregando uma mochila pesada sobre meus ombros, de todo o meu passado, das minhas tradições, de costumes, de uma maneira vã de viver, não tenho me desfeito dela. Não tenho renovado a minha mente. Falo o que vem na minha boca. Como é possível amaldiçoar a alguém quando Jesus disse que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga? E aqueles que ainda não eliminaram todas estas coisas da sua vida, que não eliminaram, não exterminaram estas 7 nações, da sua boca chora água amarga. Sempre tem uma palavra de imoralidade, sempre tem uma fala contra a liderança, ou seja, rebelião, sempre vai ter uma fofoca, sempre vai estar dando risada ou comentando certas baixarias. Vai ser uma pessoa religiosa, mas não convertida. Vai ser uma pessoa que vai ter resistência à palavra de Deus. Vai ser uma pessoa que vai ter resistência à palavra de Deus. E tudo isto vai levar, todo este pacote de coisas que falamos dessas 7 nações, vai levar a que esteja adormecido espiritualmente. Vai levar a que não possa enxergar as manhãs gloriosas que Deus coloca diante de você. Que não vai poder ver a glória de Deus sobre sua casa, sobre sua família. Alguém que não vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Vai viver uma eterna mesmice. Sai ano, entra ano e sempre a mesma coisa. Não tem uma transformação na sua vida. Que Deus venha nos ajudar. Que Deus venha nos ajudar, que Deus venha nos fortalecer espiritualmente. E que venhamos ter a ousadia, a coragem de resistir, de aniquilar, de desfazer-nos de todas estas atitudes ruins que possam estar nas nossas vidas. Necessitamos urgentemente fazer uma limpeza na nossa vida espiritual. Não estamos brincando de ser cristão. Tem uma eternidade para enfrentar, logo, logo ali, na volta da esquina. Está mais perto daquilo que você pensa que possa estar. Está tão perto. Ou melhor dito, a eternidade começa aqui. A eternidade começa aqui quando nós convertemos verdadeiramente ao Senhor. Somente vamos passar uma passagem, poderíamos dizer assim. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas sobrenaturais para você. As tempestades muitas vezes chegam na sua vida.
Mas assim como chegam as tempestades, você deve estar preparado também, porque os milagres do Senhor também vão chegarem à sua vida. Milagres do Senhor vão chegarem à sua vida. Mas tem que ter uma mudança radical na sua vida. E sabe o que? O Espírito Santo de Deus está aí, pertinho de você, para fazer com que você possa ser fortalecido, para te ajudar a tomar uma decisão correta. Amém? Você pode dizer amém? Antes de nós orar, dizer para vocês que segunda-feira nós estaremos novamente aqui quando sejam 7 horas da manhã. Agora também, se você percebeu que este vídeo, esta meditação, este pequeno devocional foi de bênção para a sua vida e você quer nos ajudar, primeiro orando por as nossas vidas. Somos missionários na cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul. Orando pelas nossas vidas. Segundo, compartilhando estes vídeos com seus amigos, com seus familiares. Terceiro, inscrevendo-se no nosso canal lá no YouTube, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. É importante que você se inscreva ali. É importante que você deixe seu like, seu comentário ali nos nossos vídeos. Por último e quarto, se você deseja semear nas nossas vidas, você pode ter a certeza que estará semeando numa terra fértil e que estaremos orando por você. Você pode ver na descrição do vídeo como você pode semear nas nossas vidas, independentemente do valor, aquilo que você sentir no seu coração. Vamos orar? Pai amado e meu Deus do céu, te agradeço, meu Deus, por ter chegado, oh Pai, a mais uma sexta-feira. Senhor, que este dia, oh Pai, venha ser um dia abençoado. Que este final de semana venhamos ver a Tua glória sobre nossas vidas, meu Pai. Senhor, que Tu venhas guardar a todo homem e a toda mulher que está, Senhor, em direção ao seu emprego, ou que já está na fábrica, no escritório, no mercado, no campo. Que Tu venhas guardá-los, protegê-los e livrá-los, Senhor Deus, de toda sorte de acidentes. Livrá-los do homem e da mulher perverso, meu Deus. Senhor, crianças, jovens, adolescentes, que estão, Senhor, no centro de estudo ou dirigindo-se para eles, ó Pai. Senhor, livra-os de professores com ideologias profanas. Que Tu venhas, Senhor Deus, colocar homens e mulheres diante deles, tementes a Ti, meu Pai. Senhor, eu oro, meu Deus, por cada pastor, por cada denominação nesta manhã, que estarão realizando seus cultos durante este final de semana. Meu Deus e meu Pai, que Tu venhas, Senhor eterno, glorificar-te de uma maneira sobrenatural neste dia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Nós encontramos segunda-feira, 7 horas da manhã, com a Bíblia, o Mate e o Amanhecer.